Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Oi, tá vendo só como foi rapidinho? São 2h07. Eu já estou aqui com a minha convidada desta quinta-feira. Você sabe que agora o dia dela mudou, né? A nossa fonoaudióloga, a doutora Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Eli? Boa tarde. Tudo ótimo, melhor agora que você está aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre mais um super tema, né, doutora? Isso mesmo, vamos falar sobre a atuação da fonoaudiologia diante do processo da amamentação. E aí, eu já começo lhe perguntando, porque as mães têm muita curiosidade, né? A gente tem um público grande que lhe acompanha, mas de que forma a fonoaudiologia ela pode contribuir nesse processo da amamentação, principalmente, doutora? A fono, ela vai atuar inicialmente buscando identificar possíveis problemas, né? Possíveis alterações. Quais alterações inicial? Para minha criança mamar, eu preciso que ela esteja com uma anatomia ok de língua. Aí entra o frênulo encurtado, porque por vezes dentro do hospital essa mãe ela vai receber a orientação como posicionar a criança, a melhor postura, acomodar a costa. Mas se é algo relacionado à anatomia de língua, por um frênulo encurtado, somente a fonoaudióloga que vai conseguir fazer essa identificação e avaliar se tem disfunção oral. Então, ela entra para identificar algum tipo de problema, ela entra para realizar a intervenção e estratégias, condutas necessárias para que essa criança consiga fazer a amamentação. E esse processo da amamentação é importante não só para nutrir, não só para o ganho de peso, mas para o desenvolvimento cognitivo, para a linguagem fala, que nós já abordamos esse assunto na entrevista passada, mas ela também acaba que ajudando a desenvolver o sistema auditivo, porque, Hélio, durante esse processo que a criança está amamentando, que ela está sendo amamentada, ela está sugando. O ato da sucção, ela desenvolve tanto a musculatura orofacial, quanto cognição dessa criança, ela tem muito mais probabilidade de sinapse e desenvolve esse sistema auditivo. Ou seja, a tuba auditiva ainda não está ditamente pronta. O que é a tuba auditiva, doutor? O que isso tem a ver com a sucção? A tuba auditiva ela é uma estrutura como se fosse uma bexiga de balão, aquelas mais compridinhas, que ela tem a função de equalizar ali aquela pressão dentro do ouvido. É quando você entra dentro da água e tem a sensação de que tampou. Então, quanto mais sucção essa criança fizer, melhor esse sistema auditivo dentro da orelha média vai estar sendo trabalhado, reduzindo o quê? Os riscos de infecções, de otite. Algumas crianças, ela primeiro inflama o ouvido. Essa bactéria sai da garganta, sobe para o ouvido. Depois ela volta para a garganta. Então, a amamentação ela entra como prevenção de otites também. Olha, a gente já tem mensagem por aqui. Se você quiser participar desse bate-papo aqui com a nossa fonoaudióloga, a doutora Simone Rodrigues, fique à vontade. É o 991541079. E o Rodrigo, lá do Pricumã, doutora, ele fala que a esposa dele está amamentando o nosso bebê prematuro, mas ele não consegue sugar bem. A fonoaudiologia pode auxiliar nesses casos de prematuridade também? Olha o sorriso da fono. Ela também vai atuar em crianças para identificar esse problema, para prevenir, para orientar quanto à conduta, a melhor maneira de amamentar e estimular essa criança a ter uma língua com uma mobilidade maior, melhorar essa sucção, melhorar essa força, esse movimento de língua. Mas ela é importantíssima dentro do critério de crianças prematuras e crianças com síndromes. Porque a criança prematura e criança com síndrome, ela precisa obrigatoriamente, não é se eu quiser, obrigatoriamente ela precisa receber intervenção fonoaudiológica, porque ela veio antes do tempo. Essa musculatura está muito mais fraca, essa musculatura tá frágil, não teve maturação, porque ela veio um pouquinho antes. 5 dias, 7 dias, a criança veio antes da data que se esperava. É importante? Pra gente nem tanto, para ela é muito. porque é o tempo que ela tem ainda para se desenvolver. Então, a criança que veio prematura, ela precisa sim de estimulação fonoaudiológica. Por quanto tempo? Não sei, a gente precisa avaliar, mas também a gente precisa entender que a mastigação dela não vai estar ok, essa sincronia, na maioria das vezes, sugar, respirar, mastigar e engolir, que é a deglutição,
precisa ser coordenada, então a fono vai trabalhar em cima disso. Porque, lembrando, se a gente não adequa essa musculatura agora e intervém agora, quando iniciar o processo de mastigação, quando ela vai migrar do leite para a introdução alimentar, ela vai ter dificuldade. Uma coisa puxa a outra. Corre para uma fono, viu? A gente tem bastante, doutora, aqui. A Vanessa, de 29 anos, lá do Tancredo, ela diz: doutora, meu bebê engasga muito durante a mamada. Isso é um sinal de problema que a fono pode corrigir? Isso é um sinal de alerta. Se ele engasga, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Esse seio está tendo um fluxo de leite muito grande, a criança não está dando conta, ela não está tendo uma coordenação entre respiração e deglutição adequada, ela apresenta um frênulo encurtado, ela está mamando e não está conseguindo ter essa sincronia, possivelmente pode ter um refluxo, o que é que está acontecendo? E aí entra pediatra e entra fono para tentar identificar, leva para avaliação. A Luciana está perguntando justamente isso. Boa tarde, doutora. Queria saber se todas as mães precisam passar por avaliação fonoaudiológica ou só quem tem dificuldade para amamentar. Boa pergunta. O ideal é você passar por uma fonoaudióloga, porque tem situações, vai existir fatores que aos olhos de quem não tem conhecimento científico, que não tem um conhecimento sobre a área, passa batido. Por exemplo, uma criança que mama se engasga e leva muito mais tempo para mamar e é muito irritada. Ela pode estar tendo um frênulo encurtado. E pode ser também, durante essa avaliação, a fonoaudióloga consiga entender que ela tem um refluxo e encaminha para o pediatra. Então, aos olhos, né, de quem não tem um conhecimento, pode passar batido. O ideal seria que, após o nascimento, essa mãe recebesse sim a orientação sobre a conduta, posicionamento, a melhor pega, essas primeiras orientações para essa mãe ficar antenada e conseguir acompanhar o bebê. A Rochelle, lá do Bela Vista, doutora, ela fala: doutora, além da amamentação, a minha filha está começando a introdução alimentar. É necessário um acompanhamento nessa fase? É importante, porque a fono ela vai orientar, ela vai conduzir essa mãe sobre como proceder. Pelo amor de Deus, nada de bater a comida no liquidificador, tá? Porque se é uma criança que mama, a amamentação está servindo para preparar essa musculatura. Pterigoideu lateral, pterigoideu medial, que são os músculos mastigatórios, masseter, né? Então, a amamentação ela está servindo para isso. Com a introdução alimentar, se você coloca tudo no pastoso e aí bate, tritura muito, com medo do engasgo, a gente está dificultando a vida dessa criança, a gente não está facilitando. Utilize uma colher pequena, que seja confortável para acomodar a quantidade de comida que essa criança está recebendo. Pode ser a colher de sopa, tem que ser uma colher que entre realmente na boca da criança, que é um pecado que a maioria das mães cometem, né? Utiliza a grande de sopa para o bebê. Não, é importante a gente levar em consideração os utensílios também. Amassa no prato e vai oferecendo devagar, gradualmente aí para essa criança. Doutora, a Tatiane, lá do Vila Nova Esperança, olha, seja bem-vinda, Tatiane. Ela diz: doutora, tive fissura nos mamilos e muita dor. A fono também orienta a mãe sobre posição e pega do bebê? Sim, Tatiane. Muitas mães devem passar por isso, né, doutora? É um sofrimento horroroso. Eu passei por isso, não desejo para ninguém. A gente leva a amamentação adiante porque a gente sente essa necessidade que nós somos o restaurante da nossa criança. Então, é o fast food, né, doutora, dos bebês. A hora que chorou, já tá ali, pronto, vem, tá na hora. Troca de peito, bota no peito. Isso mesmo. A gente não tem mais autonomia sobre o nosso corpo, né? Mas é importante avaliar, Tatiane, por que que tá fazendo fissura nesse seio? A gente pode pensar num frênulo encurtado, a gente pode pensar uma mandíbula com uma pressão muito maior do que o normal. Ela nasceu e essa musculatura está um pouco mais tensa, então a fono entra para fazer o relaxamento um pouquinho dessa musculatura para que essa criança consiga ser alimentada e a mãe consiga proporcionar esse processo de amamentação sem dor. Então, se ela está tendo fissura, é importante verificar a pega. Como é que está a pega dessa criança, a boca? Doutora, a Marta, de 38 anos, lá do Jardim Floresta, teve bebê anteontem. E ela diz: doutora, meu bebê mama por pouco tempo e parece não se saciar.
de que forma posso saber, posso identificar se ele realmente está saciado ou não? É importante saber. Ele fica sonolento? As mães têm essa preocupação. Será que eu dei a quantidade? Será que A meu quantidade peito... certa? A gente, quanto mãe, não sabe, mas a criança ela sabe o quanto ela necessita sugar para se sentir saciada. O que ocorre por vezes? A criança, durante o processo de amamentação, ela sente sono, porque o leite, ele proporciona isso, né? Ele provoca essa sensação de calmaria. O bebê fica molinho, dormindo. Coisa A mãe, às vezes, tem que gostosa, acorda, né? sacode o bebezinho. Então, faz uma cócegas aqui na lateral da costela, né? Passa aí o dedinho, faz cócegas no pé para que ele possa despertar. O que é importante a gente saber, essa criança ela precisa esvaziar a mama. Ela não está conseguindo esvaziar a mama, a gente precisa ver se ele está cansando com facilidade. Se ele está cansando com facilidade, o que pode estar acontecendo? Entra aí a incoordenação entre mastigar, respirar e deglutir, tá? Mas o ideal é que ele mame um lado, esvazie bem e depois vá para o outro lado. E é importante você levar isso em consideração. O corpo humano ele é perfeito e é maravilhoso. Logo a primeira mamada, a criança ela está recebendo vitaminas, está recebendo proteínas. A segunda mamada que ela vai dar no peito posterior, que foi o último que ela amamentou, ele vai estar recebendo ganho de peso, né? Que é onde vai estar rico em gorduras. Então, anatomicamente, a mulher já tem a tendência a ter um seio maior e um menor. A amamentação ela só piora, né? Essa situação. Então, sempre oferecer os dois lados, porque a criança ela tem preferência. E aí tu dá só de um lado. E só estimula a produção de leite do lado esquerdo, do lado direito fica ali. Aí depois reclama porque tem um peito mais caído que o outro, né? Aí a gente tem que correr isso, pra cirurgia, né? É. Olha, doutora, quem tá por aqui é a Renata, ela comentando na pergunta anterior da moça que teve neném, né? Ela falou assim, estou usando bombinha para tirar leite por dificuldade na pega do meu bebê também. A Renata, de 34 anos, falou aqui, né? Como é que acontece isso, doutora? Você falou que nada de mamadeira, é no copinho, no copo, né? No copo de cachaça, aquele copo de virote, o pequenininho, de vidro, porque é mais fácil de lavar, de esterilizar. Então, o ideal é não oferecer de jeito nenhum a mamadeira, porque a mamadeira, ela vai fazer com que a criança apresente uma mastigação errada, uma mordida cruzada, muito mais tendência a ter processo alérgico, a ser respirador oral. E aí, os problemas começam a vir com uma musculatura mais fraca, vai preferir alimentos mais mole. E quando vem a fala vem com atraso, né? Então, o ideal é você extrair. Se está confortável para ela, extrair esse leite através da bomba, não está machucando o seio, ótimo. Mas para ofertar para a criança, o ideal é no copo. Olha, quem tá por aqui também é o Ricardo, sou pai do Rian. Meu filho nasceu com frênulo curto, língua presa. A fono pode ajudar ou é só cirurgia? Então, é uma guerra entre a odontopediatria e, por vezes, a guerra é feia, viu? O que acontece? A fono, ela é a profissional responsável por avaliar sistema estomatognático. Eu estou falando do quê? Sucção, mastigação e respiração. Eu avalio essa criança mesmo no peito, como é que está essa mastigação, essa amamentação. Ela está mamando, está cansando, está com dificuldade, apresenta irritação, demonstra um desconforto, está machucando o seio dessa mãe. Eu preciso encaminhar essa criança para um bucomaxilo. Eu sempre encaminho para o buco, tá? Eu preciso encaminhar ela para o bucomaxilo. Por quê? Tem profissionais, gente, pelo amor de Deus, ajuda a fonoaudiologia aí, que manda para fono e fala assim, eu vou mandar ele de volta para fono para ela alongar. A fono, ela não tem poder de pegar essa estrutura e esticar. Ela tem como melhorar, buscar, dar uma mobilidade maior, mas a gente não tem o poder de pegar esse frênulo e esticar. Mas o odontopediatra disse que é para fono esticar. Se a gente conseguisse esticar, a gente não encaminharia. Então, se é uma criança que tem um processo de desenvolvimento ainda curto, nasceu recente, está tendo esse comprometimento tá tendo esse comprometimento na amamentação, eu vou encaminhar, se for um pediatra para fono, sim, mas também eu vou encaminhar pro buco. Porque o buco realiza a frenectomia, que por vezes é um corte
bem pequeno, dependendo da anatomia, de quantos milímetros precisa ser cortado, e a fono trabalha nessa reabilitação. Realizou frenectomia, obrigatoriamente volta para fono. Não se faz frenectomia e deixa cicatrizar à vontade, porque essa pele pode aderir e o frênulo continua encurtado, porque não teve trabalho. Ah, pode voltar, não doutora? Não teve mobilidade, pode. Por vezes, até com uma fono atuando, o frênulo continua encurtado, por um processo, uma dificuldade na cicatrização de cada ser humano, tá? Frenectomia, fono. Então, se é uma criança pequena, eu vou esperar? Não. Qual é a via de alimentação dela? Não é o peito? Não é a sucção que ela precisa ter? Eu não vou esperar. Não vou proporcionar sofrimento para essa mãe e uma perda de peso para essa criança. Eu encaminho para avaliação com buco. Doutora Débora também, lá do Jardim Equatorial. Doutora, tive parto cesáreo e meu bebê ficou sonolento nos primeiros dias. Não queria mamar. De que forma posso proceder nesses casos? Ele foi arrancado, né? Ele não veio naturalmente. Então, os cesáreos são assim, né, doutora? A senhora já explicou isso, né, inclusive. Sim. Então, demora um pouquinho mais para a descida do leite, né? Para o organismo entender que o feto não está mais lá. E para a criança também. Então, tudo é um processo, gente. É paciência, é dedicação, é você entender que é um processo tanto para você quanto para a criança, mas não desistir de estimular, não desistir de incentivar essa criança a mamar. Tem crianças que ela mama e ela esvazia o seio tranquilo, sem esforço. Outras crianças não, ela precisa de um pouco mais de tempo, ela precisa de um pouco mais de estímulo. Então, extrai um pouquinho desse leite, passa na auréola do bico, né, que é essa parte marrom. Deixa a criança sentir o cheiro, sentir o sabor, bota a boquinha dela próximo do bico para que ela vá entendendo que tá na hora da amamentação. Perfeito. Incentivar. Olha, doutora, quem tá por aqui também deixa eu ver, a Lívia, lá do Caranã. Sempre que meu bebê mama, faz barulho como se estivesse engolindo o ar. Isso é normal ou precisa de avaliação da fono? É importante a gente avaliar, tá? Ele tá tendo os estalos. Então, eu vou dar algumas características para vocês, papais e mamães que estão ouvindo o programa. A minha criança, ela apresenta irritabilidade, ela apresenta engasgo. Enquanto ela mama, escorre leite pelas comissuras labiais, ela demonstra uma sensação de desconforto, cansaço. É importante levar para a fono avaliar. Perfeito, doutora, quero lhe agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu quero que a senhora faça um convite para todas essas mães que mandam mensagem aqui para você e fala da importância da consulta, da avaliação. Por favor, pra gente. Então, vamos lá, gente. A gente precisa levar em consideração que o que essa criança tem como via de alimento é a amamentação, é o leite materno. Então, sem dúvida nenhuma, o leite materno é o alimento padrão ouro, né? O alimento ouro considerado aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria, onde essa criança consegue ter um desenvolvimento cognitivo maior, seu filho vai ser mais inteligente, menos risco de infecções, como processo alérgico gastrointestinal. É uma criança que tem um número de sinapses aí muito maior. É uma criança onde ela vai estar sendo estimulada já nesse processo, enquanto só mama. Melhorar a mastigação, a deglutição, a respiração, vai estar sendo trabalhado o desenvolvimento crâniofacial, vai ter um rostinho mais bonito, mais harmonizado. A mandíbula precisa ter uma protusão para que ele possa mamar. Algumas pessoas que crescem, você olha, fulano não tem queixo. Talvez ele não mamou pouco, porque é a amamentação que vai desenvolver essa mandíbula. Tem tudo isso, né, doutora? Então, assim, é muito complexo, é muito rico, é mais fácil, é mais econômico. Os riscos de a criança apresentar alergia é muito maior, a não ser que ele realmente tenha aí uma intolerância. Paciência, calma. Os papais entrem aí em ação, ajuda essa mãe, segura a criança para rotar, conforta a cadeira, coloca um travesseiro, não tem o seio, quem tem a mãe, mas oferece um suco com mais frequência, oferece uma água, faz uma massagem nos pés, dá apoio, porque quando a criança nasce, todo mundo esquece da mãe. Só que a criança ela ainda não entendeu o que está no mundo. Quem precisa de um apoio maior é essa mulher que acabou de ser mãe. Então, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser assistida, ela precisa ser cuidada. Ao final,
ela vai deixar de viver por um tempo para ela, para suprir essa criança. Então, mentalmente, é muito desgastante e o ato de amamentar também. Doutora, você atende lá no Espaço 123 Decolar. Fala pra gente o endereço e o telefone para consulta, por favor. Nós estamos localizados na Rua Valério Magalhães, 1027, no bairro São Francisco. Entre em contato aí, quem tiver uma dúvida. No momento eu posso falar, não estou com disponibilidade de agenda, mas de repente a gente possa sim conseguir encaixar aí para fazer essa avaliação. Uma consulta online que seja. Uma consulta online, porque o importante é não deixar com que o processo de amamentação não ocorra, tá? Então, a assessoria ao aleitamento materno é muito válido. Nós tivemos a Sofia, a mãe dela me mandou um vídeo, tá linda, engordou muito, não tá com uma madeira, já tá com introdução alimentar, né? Inclusive, eu acho. Então, assim, já tá chegando próximo da introdução alimentar e ela diz, nossa, com 6 sessões foi resolvido. Então, é melhor você investir, porque não é gasto, tá, gente? Investir na fonoaudiologia não é gasto, é investimento. Total. É economia. Doutora, então, obrigado. podem entrar em contato pelo número 99164-4481. De novo. 99164-4481. Atenção, hein? A melhor fonoaudióloga da cidade. Então, vocês já sabem. 99164... 4481. Tá dado o recado. Eu vou para um breve intervalo e já eu volto. Não sai daí.